estamos finalmente, né, no último episódio. A gente tá finalizando essa mini temporada do podcast, né? Vocês acreditam que chegamos? Deu um trabalho aí, mas assim, a gente cria um apego, né? A gente fica assim, poxa, Bom, assim, vai realmente. ser o Verdade. final para vocês. Falando um pouco de metalinguagem aqui, eu vou ser o editor do áudio, então ainda vou. Não vai ser o meu final ainda. Mas foi um projeto e tanto. E vou ficar meio orgulhoso de ver isso no YouTube e no Spotify. Espero que todos tenham gostado, todos aproveitem essa nossa jornada, fiquem felizes e que queiram rever Black Mirror depois disso. Nossa, vou sentir falta de vocês falando comigo no meio da Teve Você noite. nunca mais vai falar conosco. Natália simplesmente vai sumir agora, galera. Ela tá É, a despedida dela. De- é, isso foi a despedida oficial de Natália do mundo. A gente fez o é podcast verdade. pra isso. Mas sim, galera, chegamos ao nosso último episódio, né? Então a gente vai estar aqui se reapresentando mais uma vez, pela última vez. Meu nome é Júlia. Prazer, Gabriel. Aqui é a Natália e sejam bem-vindos a mais um, dessa vez o último dos episódios do Mirrorcast. Da temporada, no caso. Vamos lá! E para finalizar, com o que a gente considera a cereja do bolo e a chave de ouro, hoje a gente trouxe um tema recorrente. Todos os dias, todas as horas, quando você dorme, acorda, come, assim como em alguns episódios do Black Mirror, esse fator vai estar lá. E você achou que ele estava brincando? Claro que não. A gente vai falar hoje sobre os titãs. Mídia de massa e sistema. Pois é, galera. Mas calma, né? Vai estar tudo dentro do aspecto da nossa série queridinha, é claro. E aí, pra começar esse final, eu tenho duas perguntas pra vocês, na verdade. Eu tenho a primeira que é: eu não sei se vocês estão escutando latidos de fundo, mas talvez. E a Não tô, não. segunda é. Ok, ok. A segunda é. Vou perguntar primeiro pra cada um, né? Primeiro pra Nath, depois pra Gabriel. Mas assim, amiga, qual que é a ferramenta que tu acha que é mais presente, assim, mais forte no nosso contexto de vivência hoje em dia, sabe? E mesma pergunta pra Gabriel. Galera de casa também tá convidada a responder, tá? Nos comentários de youtuber, do YouTube, no caso, e tudo mais. Tipo, com certeza o celular, né? Ele tá ali no nosso dia a dia sempre. Tipo, buscar por informação, tudo. Comunicação, de modo geral, corre muito mais rapidamente se você tem um aparelho celular na sua mão, né? Uhum. E tu acessar tudo a qualquer momento, obviamente, se você tiver internet. E, Eu é claro. concordo demais com o Nath. Com certeza não tem como bater o fator internet e celular juntos. Como meus pais diriam, tá estragando a mente da juventude. Mas, assim, a gente tem uma máquina que armazena todo tipo de informação na palma das nossas mãos. Um computador inteiro o tempo todo é difícil, sabe? Sim, sim. É muito atrativo, né? Eu concordo com vocês. E agora, meus amigos? E eu vou falar meus amigos, sim. Gabriel quis me corrigir quando eu falei da outra vez. Porque Gabriel sabe francês, mas eu vou falar meus amigos. A Mas, gente tem que pensar o seguinte, né? Na maior parte do tempo, eu quero que vocês me respondam agora outra coisa, no caso. Que, assim, a gente recebe muita informação, mas na maioria das vezes essa informação é a gente que busca ela ou é a gente que dá de cara com ela? Ela vem até a gente? O que é que Ela vocês vem acham? até a gente. Ela vem até a gente. com certeza, na maior parte do tempo, eu acho que ela vem até a gente. É, E esse aí, e aí somos nós, né? Somos nós, Nós. isso, somos nós entrando na espiral do campo de pesquisa de comunicação, né? É muito disso, e muito disso é porque a gente é parte de um sistema que é super saturado de acordo com a galera da teoria funcionalista. Aquela que surge ali nos meados da Segunda Guerra Mundial e se estende pela Guerra Fria nesse período. Tipo, isso
acredito eu, acontece até hoje, na verdade. E a gente passa a ser uma sociedade completamente bombardeada por mensagens o tempo todo. Sim. Até pelo fato de que durante e depois desse período, quando o foco já não eram mais as guerras, era uma venda de um ideal, era a distração desses assuntos, até porque a galera estava se reerguendo e isso ocasionou um boom econômico para várias nações. E com tanto produto, a mídia passa a transferir e direcionar informações muito mais rapidamente em um volume muito maior para o público, por meio justamente de meios de comunicação de massa, que passam a ter um sistema global, sabe? E eles Sim. estão em alcance em todos os lugares agora. Sim, sim. Cara, e dentro da série a gente tem o reflexo disso tudo muito forte, justamente em tecnologias, né? Que lembram muito o que a gente tem hoje dentro dos nossos celulares. Os aplicativos, por exemplo. A questão é que quando tu junta a produção de uma indústria cultural, onde a cultura é comercializada e padronizada, enfim, fabricada, né? Tu dá muito mais poder pra mídia. E então ela acaba se vendo numa posição super poderosa nesse sistema. E é aí que entra o fator que a gente pode observar em um episódio como Nosedive, por exemplo. A mídia e o sistema andando ali bem juntinhos, né? Bem queridos. Juntinhos, Muito juntinhos, bem. BBF deles. Best Friends Forever. Eles andam com esse propósito, né? De preservar esse sistema onde eles são os favorecidos, os dominadores, e a gente, a galera que é dominada. E eu acho que Nosedive traz isso claramente com a ideia de avaliações, né, feitas por um tipo de rede social, sei lá, um sistema, que basicamente vai se autopreservando, né? A galera é obrigada a ter um certo comportamento, tem uma padronização para estar inserido naquele contexto e se dar bem nele, então o sistema ele vai se autorregulando, vai se favorecendo, né? Isso é algo que a gente falou lá no nosso primeiro episódio, aquele episódio que a gente cita Nosedive pela primeira vez, que fica na semiótica do longa. Tem uma coisa de manutenção social, uma autopreservação por meio de comunicação de massa, uma rede social, um aplicativo. Isso domina aquela realidade. E sendo sinceros, não domina a nossa também. Mas eu acho que sim, acho que a gente concorda, né? E Hang the DJ também tem uma proposta parecida, mas eu acho que Nosedive, barra queda livre, dependendo de como cada um gosta de chamar, mas eu acho que representa isso de uma maneira melhor, sabe? Acaba que a Lacey, que é o nome da nossa protagonista, ela tem um propósito de assumir um certo status, assim, né? Mas ela, como pessoa, como indivíduo, vai meio que se destruindo ali, perdendo a essência do que ela é em busca disso, sabe? Pra no fim ter algum tipo de relevância, entre aspas, só que é uma relevância baseada completamente em falsidade social, em consumo, principalmente, e na exibição de uma vida confortável que só é confortável por conta do seu poder de compra e da exposição disso, né. Uma fala que minha família sempre diz é que ninguém é ator para a vida toda, então não tem Putz, como sempre você manter essa fachada assim, né? sim, sim. Impossível. Mas enfim, eu acho que é porque ele não foca exatamente só em como o sistema está pressionando a gente, mas como a gente está tão dentro dele que acaba corroborando para isso até quando não é algo veiculado pela própria mídia. A gente pode Uhum, ter essa visão que hoje a gente não é só o receptor das mensagens, a gente é o emissor também. sim. E faz muito sentido, dentro desse contexto de globalização, o acesso a plataformas como redes sociais, que acabam sendo os meios de comunicação de massa mais acessíveis. Todo mundo, hoje em dia, consegue fazer uma conta aberta lá no X, o falecido Twitter, Seus ah, tempos, Twitter. e espalhar o que quiser por lá. Então, quer dizer, a gente se torna um emissor dentro da estrutura comunicacional também. Tanto que hoje você ser um influenciador é o mesmo que você ser um produto e um veículo ao mesmo tempo que você ainda é um indivíduo. Você tem uma marca. Você pode colocar e divulgar ela nos seus canais. Tua imagem vira algo de venda mesmo. Sim, exatamente, tá ligado. E dentro da história do episódio, é algo que justamente a protagonista tá meio que buscando, sabe. Uhum. Enfim. Outro episódio que mostra bem essa relação de veiculação midiática em conjunto com o nosso sistema, mas num viés político, sendo o atual
predominantemente, obviamente, o capitalismo, 15 milhões de méritos. E as dicas sobre essa relação já entram no próprio título do episódio, né? O 15 milhões de méritos. Sim. O nome da moeda do sistema é méritos, e porque é com essa moeda que a galera está condicionada ao ambiente do episódio. É paga e paga pelo seu consumo, pelo seu mérito, entre aspas, né, no caso. E esse episódio, para quem não lembra, é aquele da bicicletinha, da ergométrica, que o pessoal fica lá o tempo todo e tem as telas sempre, você tem que pular de episódio não, de anúncio, e tem também o cara do vidro do caco de vidro no pescoço, enfim, esse episódio. Pra quem não Tratado disso. E assim, esse episódio é uma loucura, cara, porque eles escancaram mesmo tudo isso, sabe? A gente falou sobre esse episódio no nosso episódio 3, mas nesse contexto, ele é ótimo para refletir as questões de indústria cultural, sabe? Nesse episódio agora, que a gente tá do podcast. Então, nosso ponto aqui é, depois de tanto trabalhar para chegar novamente no reality show, que era ali exibido, né, que acabam manipulando e estragando o sonho da mina que o Bing, o protagonista, gostava, ele vai lá, né, e aí depois de ameaçar se matar na frente de todo mundo ali assistindo ao vivo, caso não deixassem ele falar, depois de fazer um discurso incrível, cheio de ódio, falando sobre como o sistema estava fabricando literalmente toda a realidade que eles conheciam, os apresentadores simplesmente subverteram o discurso do cara, sabe? Se apropriaram daquilo como uma performance autêntica e conseguiram, assim, primeiro, simplesmente dissuadir o questionamento que o público poderia levantar, né? Já que, poxa, o Bing tá ali e ele tá falando, nossa, vamos se lascar todo mundo, vai, sabe? Vocês tomam tudo da gente, tudo que a gente consome é só o que vocês querem que a gente consuma e tal. Então, primeiro, eles meio que apagam essa crítica que o público poderia começar a fazer, sabe, a se questionar. E segundo, eles pegam tudo aquilo que o Bing trouxe de raiva e de, enfim, revolta com o sistema e acaba transformando num produto, né? De novo. É Com algo isso, bem distópico, bem assim, ditadura. com Mas isso eu enfim, sempre. Desculpa. não, diga aí. Tá. Com isso eu sempre imagino a coisa de tipo, pô, será que se eu tivesse no lugar dele, eu ia fazer diferente? Porque na hora que eu assisti o episódio me deu uma raivinha. Sim. Eu fiquei tipo, eu não acredito que isso está acontecendo, malditos Que capitalistas. Pois é, amiga. E é exatamente o que acontece quando eles levam ele para se tornar um apresentador desse programa semanal em que ele falaria e descarregaria esse ódio pelo sistema, estando no sistema. Algo bem irônico, algo bem, assim, mudaram totalmente a mensagem inicial. Esse é um exemplo incrível dessa coisa de como os meios de comunicação, os produtos, os programas, aquilo que é vendido para a gente vai buscar o equilíbrio social. E às vezes é um jeito descarado mesmo, bem irônico. Total. E é isso, né? Tem muito esse reforço de normas sociais para cumprir os nossos objetivos do sistema. O próprio Bing, que vivia num rolê de ter que estar produzindo energia como seu trabalho, assim como todo mundo em centenas e milhares de outros prédios que tinha a mesma rotina que a dele, quando percebe toda essa estrutura e planejamento ao redor disso, ele quase endoida. Ele mais vai em frente para lutar contra o sistema. Mas no fim é o que é, né? Se eles te querem dentro daquele quadrado específico, eles vão te dar válvulas de escape como produtos para que você consuma e não se rebele de fato contra o sistema. Que é o que acontece com o Bing, né? Ele fica lá nessa situação. Sim, sim. Aliás, não se rebelar e nem incentivar outras pessoas também a terem esse tipo de visão crítica, né? De quebrar essa máscara colocada sobre a gente numa sociedade em que a gente foca muito em nós mesmos e isso causa uma certa distância social e apatia mesmo. Então, assim, o que é que poderia ser melhor para quem tá no poder do que ter uma sociedade fragilizada, sabe? Fragmentada e super individualista, né? Verdade, os caras não estão de brincadeira. Pois é, amiga.
E assim, tu falou, os caras não estão de brincadeira, mas o pior é que na maior parte das vezes a gente nem sabe, nem entende quem são esses caras, sabe? A gente sabe o que são as grandes corporações. Mas mesmo não sabendo quem são as pessoas mesmo, a gente tá sempre lembrando de tudo aquilo que eles basicamente jogam pra cima da gente, né, bicho? E às vezes a gente nem se liga, nem para assim pra perceber que tudo isso é o sistema rodando a nossa rodinha de hamster. A gente tá ali o tempo todo nesse ciclo. É complicado. Fora a questão de que ele, no caso Bing, e todas as outras pessoas daquele contexto do episódio eram alienadas pelo contexto midiático em que elas vivem. Dentro dos prédios não tinha outra coisa para fazer, sabe? Então tinha o lance Sim. de ficar nas bicicletas ergométricas para produzir energia para esse mundo, mas obviamente é um trabalho cansativo, completamente físico. Então o sistema precisa encontrar uma forma de se autossustentar. E pra manter todo mundo no lugar que tá, né? Então eles utilizam todos os tipos de produto, é jogo, reality, programa de auditório, de vídeo, tudo pra que o status quo se mantenha mesmo. Que nem na realidade, para falar a verdade, né? É. E existem centenas de mecanismos para isso. Mas eu queria voltar agora para o ponto das redes sociais e aplicativos, como eles estão sempre te colocando na posição de um consumidor, que às vezes é meio imbecilizado, sabe? E essa questão a gente pode observar muito quando começamos a permitir aquilo que é veiculado para a gente, basicamente de quase toda a nossa existência. E aí fica a questão de que, pô, será que a gente tem coragem de fato e dá para fazer alguma coisa contra essa máquina que está formando a gente? Isso é verdade, amigo. E agora que tu falou isso, me lembrou muito daquele episódio Engenharia Reversa, que é um episódio sobre um militar ali que foi recém-alistado. E o que acontece no episódio é que os soldados que estão, entre aspas, nesse lugar, é porque porque eles concedem uma permissão para estarem lá e esquecerem disso tudo, de que eles estão lá. Enfim. Mas aí eles são manipulados, também entre aspas, por meio de uma tecnologia que funciona como um filtro, né? Que transforma as pessoas das quais o sistema e o governo querem se livrar em seres monstruosos, no caso, as baratas, para que os soldados não tenham pena e pensem que eles realmente estão matando monstros. Só que quando, por, enfim, fatores que ocorrem no episódio, o Stripe, que é o protagonista, tem esse dispositivo que é implantado no cérebro dele danificado, ele ali começa a perceber que, na verdade, são pessoas que estão sendo assassinadas, não baratas. E aí ele tem até a brilhante ideia de tentar salvar uma criança e uma mulher, mas outra colega dele acaba assassinando as duas anyway, né? Enfim. E ele é levado de volta para a base no final. E o Arquette, que não fica claro exatamente o que é que ele faz, mas com certeza ele é um nome grande na base, ele acaba torturando o Stripe e mostrando todas as memórias que ele tinha gravado dos momentos que ele matou pessoas, só que sem filtro. Aí, tipo, ele fica naquela coisa de tortura e tal, sofrendo ali. Psicológico. Eles tiram, né, eles mostram exatamente o que o Stripe fez. Inclusive, tem uma parte, spoiler pra quem não assistiu, que ele esfaqueia um cara que tava pedindo muito pra ele não fazer isso. Só que ele vai lá e esfaqueia no peito. Só que o Stripe não sabia que era uma pessoa, sabe? Ele achava que era meio que um monstro. Então, ver tudo isso que ele fez acaba com o Stripe, né? E é esse momento de escancaramento, de matança que ele participou, que começa a assombrar ele. Ele vê realmente o que ele fez. Eu diria que Aí ele acaba com o Stripe e acaba com a audiência, porque eu fiquei todo é alterado com verdade, esse episódio. eu também. Quebrado, assim, sabe? E, tipo, depois de mostrar essas imagens sem filtros da memória dele, dão a chance dele retornar para o sistema. E, nesse caso, o Stripe aceita, porque ele teria as memórias apagadas dessa parte e não teria que conviver com a culpa, que é exatamente o que acontece com o Bing. Tipo, os dois estão basicamente na mesma situação. Eles se vendem de novo, né? É o mesmo Eles sistema, se né? vendem. Pois é. E fica bem claro, assim, essa relação, esse paralelo com a realidade
e a construção ideológica por meio da mídia, né? É como se os soldados fôssemos nós, os implantes, a mídia, e o filtro são as mensagens que são intencionalmente feitas para moldar o nosso comportamento. E isso já é coisa velha, já, sabe? A gente pode retornar para um momento até de Primeira, e principalmente da Segunda Guerra Mundial, e ver esses filtros sendo colocados sobre os olhos das pessoas, por meio das propagandas antissemitas, por exemplo, onde os judeus eram retratados como monstros no Mein Kampf, né? Sim, e tipo, não só eles, né? Galera que é cigana, LGBT, pessoas não caucasianas ali, da raça ariana e tal. Toda aquela Até galera que hoje. era marginalizada e retratada como escória social, sabe? E obviamente Uhum. essa discriminação em pôsteres, campanha, na época, rádios também. Enfim, eram feitas por meio dos grandes meios de comunicação de massa que eram da época. Então, claramente, essas mensagens, né, esses grandes meios de comunicação eram bem aproveitados, né, para o sentido negativo, mas de fato eles eram muito bem manipulados pelo governo e pela sua intenção e propagação ideológica mesmo, né. Uhum. Uhum. O grande exemplo que a gente tem hoje desse casamento perfeito é justamente a indústria e o governo estadunidense. Essa ideia hegemônica que se traduz em todas as produções norte-americanas de que os Estados Unidos são a nação salvadora, que tudo acontece lá, que eles são avançados, que eles são ricos, enfim, Sim. principalmente aí na indústria do cinema, né? E é isso. E Acho que mais que o curiosamente cinema, a indústria militar mesmo. Mais também Uhum. a recentemente. indústria militar. Inclusive, a indústria militar se vende muito por causa do cinema. Pois Sim. é. Eu vejo muito essa coisa que a gente tem, essas ideias de militarismo vindo de lá. Uhum. Enfim, curiosamente, Black Mirror, que é uma série que geralmente trabalha com cenários britânicos, porque é uma série britânica, e obviamente eles já trabalhariam com cenários britânicos. Só Uhum. que nesse episódio, o Engenharia Reversa, eles estão num cenário que, pelo sotaque ali dos personagens, fica claríssimo que são americanos, né? Então eles jogaram ali uma crítica social fofa. Fofa. São os britânicos querendo se livrar dessa responsabilidade e até meter um shade, né? O que faz Sim. sentido. Black Mirror não deixa de ser uma produção da indústria cultural e tem sim caráter ideológico. Não tem como não estar inserido dentro dessa lógica sendo uma série tão grande como é. Inclusive, é engraçado porque talvez funcione da mesma forma que aconteceu ali com o Bing, em 15 milhões de méritos. A nossa válvula de escape para criticar o modelo que a gente segue é só isso, uma válvula de escape. Pois é, amigo. Completamente. Isso é uma coisa que eu, como uma pessoa que já teve Black Mirror como uma série favorita até uns anos atrás, até eu acho que mais ou menos até a quarta temporada, eu só vim perceber depois da gente se aprofundar nas teorias, sabe, da comunicação. Então, e é uma coisa que a gente vê que vale para a maior parte de toda a produção audiovisual, sabe? Não importa se tem um viés crítico ou aparentemente contrário ao que é o dominador sobre a nossa sociedade. Ainda assim, essas produções estão, como a gente, inseridos nessa lógica. Não tem como fugir. Principalmente a produção cinematográfica, né? O cinema, porque já nasceu sendo uma arte dentro dessa coisa de contexto industrializado. Então, ele já tinha que ser viável, já tinha que ser uma coisa de repetição, já surgiu como um bem cultural. Então, depende completamente, no caso de grandes principalmente, de retorno financeiro do investimento feito. Então tem que ser capitalizável de várias formas diferentes mesmo. E aí, né, tome merchan. E no meio disso tudo, até as mensagens que são críticas sociais fofas, vão ser rendidas pelo fator comercial, sabe? Não tem pra onde ir. Não tem como fugir mesmo, é inescapável. O capitalismo é realmente incrível. Só para quem não entendeu, críticas sociais fofas é pra gente não falar outra coisa.
Agora, de fato, amigos, nosso podcast está chegando ao fim. Musiquinha fúnebre. Isso aqui é triste, né? Galera, mas não pensem que a gente vai embora e vai deixar vocês sem abrigo, tá? A gente tem umas dicas aqui hoje de produções massas para vocês que abordam essa temática de manipulação midiática em conjunto, né, em ligação com a manutenção do sistema e do status quo. E apesar de elas fazerem parte desse sistema de produção cultural, vocês podem consumir de um jeito muito mais consciente hoje. Começando por um documentário baseado em um livro, que infelizmente só tem em inglês, mas está disponível no YouTube, Manufacturing Consent, de Noam Chomsky, sobre como a propaganda e a mídia é utilizada para criar um consenso e consentimento por meio da influência do público. Outro documentário que também traz isso é um documentário de 2004, Outfoxed, que investiga o império e o monopólio mediático de um carinha que se chama Rupert Murdoch. E ele vai avaliando as consequências dessa concentração de direitos e como as suas empresas de comunicação manipulavam e moldavam a narrativa política e jornalística. Pois é, e a nossa última indicação de vez agora é um clássico contemporâneo, né? O querido filme V de Vingança, que explora justamente como um governo usa a mídia para manipular a opinião pública e manter o controle dentro de um regime totalitário. Bem underground. E ninguém conhece isso. Mas eu não assisti. Então a recomendação fica até para mim. É isso, gente. Esse foi o Mirrorcast. Muito obrigado a cada um de vocês que nos ouviu por um segundo que seja. Obrigado pela participação, obrigado pelos views, obrigado pelo carinho. Thank you, É thank isso, you. gente. E a gente tá super feliz com o resultado desse nosso projeto e tal. E a gente também espera que vocês tenham gostado, né? Uhum. A gente tá muito feliz de ter realizado o projeto e a gente vai sentir muitas saudades. E assim, pela última vez, tchau, tchau, gente. Tchau, Mirrorcasters! Valeu, falou!